Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos orar, acalmar nossos ânimos. Procure aí o seu lugar para nós começarmos a adorar a Deus. Vamos orar em silêncio, tá certo? Aí onde você está, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, por esse momento de comunhão que tivemos agora à tarde, e queremos agora te pedir, ó Pai, que o Senhor preencha este lugar com a presença do Teu Espírito, de maneira poderosa e gloriosa, para que nós possamos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, sermos tocados por tudo que vai acontecer aqui nesta noite. É uma noite especial, Senhor, onde nós queremos celebrar os 16 anos que o Senhor implantou este trabalho neste lugar e fez com que ele pudesse prosperar. Bendito seja o teu nome. Recebe, Deus, nossa adoração nesta noite, que ela seja em espírito e em verdade. Tira de nós todo cansaço, todo enfado, e dá-nos o desejo de bendizermos o teu nome neste lugar. Recebe nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar a Edileia aqui à frente e nós vamos chamar as pessoas que serão apresentadas como membros. São pessoas que vêm de outras denominações, fizeram o curso de membresia, ou são pessoas que são batistas e serão recebidas por aclamação. Então, quando ela chamar, você vem aqui à frente, tá certo? Assim que ela chamar o seu nome. Graça e paz, igreja. Adriana de Oliveira, Aline Cristine Silva Rocha, Benedita Eudina Gomes Faria, Bruno Lima Rocha, Miriam Lima Cavalcante, José Osvaldo Cavalcante de Paula, Raquel Lima Cavalcante e Emanuel Lima Cavalcante. Muito bem, então nós temos aqui, nós temos aqui diante dos irmãos essas pessoas que algumas vieram de outras denominações, outros são batistas, e por serem batistas são recebidos por aclamação, certo? Então, os irmãos que são batistas aqui, levantem a mão. Pronto, esses irmãos, eles são recebidos por aclamação, estão sendo só apresentados à igreja. Eles foram recebidos, estão sendo recebidos agora, tá certo? Só apresentados à igreja. Esses outros irmãos vieram de outra denominação. Levante a mão quem veio de outra denominação. Pronto. Eles fizeram a sala de membresia, concluíram o curso e concordaram em ser membros de nossa igreja, certo? Agora resta saber se a igreja os aceita como membros. Alguém tem alguma coisa contra um desses irmãos se tornar membro de nossa igreja? Se tem, você fica de pé ou levanta a mão e justifica por quê. Há alguém? Então tá. Então os membros que são favoráveis a que esses irmãos se tornem membros dessa igreja, fiquem de pé. Muito bem, então pode aplaudir os nossos novos irmãos. Amém. Olha, nós queremos que vocês sejam uma bênção para nós, tá certo? Deixa eu ver todo mundo. E que vocês sejam uma bênção para nós e nós sejamos uma bênção para vocês, tá bom? A gente entende que quando a gente chega numa igreja nova é diferente, a gente tem que se adaptar, né? Fazer amizades. Então vocês todos estão responsáveis a acolher esses irmãos, trazê-los para junto de nós, para que nós possamos abençoá-los e eles nos abençoar também. Sejam muito bem-vindos, Deus os abençoe. Agora a Edilé vai chamar as pessoas candidatas ao batismo, tá bom? Carlos Eduardo Barbosa dos Santos, Antônio Maírton Sampaio Ferreira Filho, Brenda Alvino Soares, Cauã Barbosa de Freitas, Cauê Barbosa de Freitas,
Grace Kelly Amaral Barros, Tassiane Souza Guimarães, Tâmila Lima dos Santos. Irmãos, essas 11 pessoas fizeram o curso de membresia, todos concluíram o curso. Vocês podem, por exemplo, olhar aqui para o Cauã e para o Cauê e achar que eles são muito pequenos e tudo. Olha, eles tiraram... Qual foi a tua nota, Cauê? Você lembra? Sim? 8,5 na avaliação final, certo? Eu não lembro do Cauã, qual foi a nota. Qual foi a tua nota, tu lembra? 7. Muito bem. Então, para vocês verem, eles têm compreensão realmente do que estão fazendo. A Tatá arrebentou, não foi, Tatá? Qual foi tua nota, Tatá? Qual foi tua nota? 8, viu? Tatá tirou 8. Então todos eles estão bem preparados para serem batizados. Eles sabem realmente o que estão fazendo, entendem realmente o que vai acontecer nessa noite, que eles vão confirmar a fé diante de Deus e da igreja. Amém? Amém. Alguém tem algo contra um desses irmãos ser batizado? Se tem, fique de pé e justifique, biblicamente, claro, né? Amém. Não havendo então ninguém contra, as pessoas que são favoráveis a que esses irmãos sejam batizados hoje e se tornem membros de nossa igreja, fiquem de pé. Amém. Vamos aplaudir os irmãos. Essa é a hora de adorar. Amém? Oh
Foi para isso que vocês vieram hoje aqui, não é? Para adorar a Deus, né? E agora a gente vai agradecer, né? Uma música que eu acho que todo mundo conhece. É bem fácil, né? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo meu favor, meu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu sou Deus, eu sou Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou em só vivo pra você. A droga, a força, me roubou da vez e levantar nas minhas mãos é pra dizer. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou sofrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não existe, você não se esqueceu, você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou em não sou do mundo, não. A honra, a
pouco a confissão de fé de quem vai ser batizado agora, tá bom? Então faça o máximo de silêncio possível. Depois do batismo vocês podem explodir em alegria, mas no momento vocês fiquem um pouco contidos, tá bom? Amém? Vamos começar então. Vamos lá, Eli? Estou esperando, rapaz. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como Eu estou aqui com a Brenda. Brenda, você ama Jesus? Sim, Você deseja segui-lo durante todos os anos que você viver nessa terra? sim. Pois pela sua fé, professada diante de Deus e desta igreja, eu, como ministro do Senhor, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como Estou aqui com o meu marido. Meu marido, você ama Jesus? Você deseja segui-lo durante todos os anos que você viver nessa terra? Pois pela sua fé professada diante de Deus e desta igreja, eu, como ministro do Senhor ordenado por ela, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Estou aqui com a Grace Kelly. Grace Kelly, você ama Jesus? Sim. Você deseja segui-lo durante todos os anos que você viver nessa terra? Sim. Pois pela sua fé professada diante de Deus e desta igreja, eu, como ministro do Senhor ordenado por ela, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Estamos aqui com o Reinaldo. Reinaldo, você ama Jesus? Você deseja segui-lo durante todos os anos que você viver nessa terra? Pois pela sua fé professada diante de Deus e dessa igreja, eu, como ministro do Senhor, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como Então, você ama Jesus? Sim. Você deseja segui-lo durante todos os anos que você viver nessa terra? Sim. Pois pela sua fé professada diante de Deus e dessa igreja, eu, como ministro do Senhor, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor.
Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Estamos aqui com a irmã Marleusa. Segure com as duas mãos, irmã Marleusa, minha mão. Isso. Irmã Marleusa, a irmã ama Jesus? Deseja seguir durante todos os anos que você vive nessa terra? Pois, pela sua confissão de fé diante desta igreja e do Senhor, eu, como ministro do Senhor, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Você quer alegria, né? Se batizar? Bora! Isso aí, tá? Está toda te olhando. Um monte de gente. Tá nervosa? Então vamos fazer essa confissão de fé bem rápido, né? Tatá, você ama Jesus? Mas bem alto para eles ouvirem. Você deseja seguir durante todos os anos que você viver nessa terra? Sim. Pois pela sua fé professada diante de Deus e desta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como Estou aqui com o irmão Luiz. O Luiz, o irmão ama Jesus? Deseja segui-lo durante todos os anos que viver nessa terra? Pois pela sua fé, professada diante de Deus e desta igreja, eu, como ministro do Senhor ordenado por ela, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Estou aqui com o Carlos Eduardo. Tá vendo um monte de gente aí? Carlos Eduardo, você ama Jesus? Sim. Você deseja segui-lo durante todos os anos que você viver nessa terra? Sim. Pois pela sua fé, professada diante de Deus e dessa igreja, eu, como ministro do Senhor, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Estou aqui com o Cauã. Cauã, você ama Jesus? Sim. Deseja segui-lo durante todos os anos que você viver nessa terra? Sim. Pois pela sua fé professada diante de Deus e dessa igreja, eu, como ministro do Senhor, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo,
novo. Não é o replay, é o irmão do Cauê. É o Cauê. Então eu chamo Jesus. Desejo seguir o todos os anos que você fez nessa terra. Pois pelo seu tempo confessado diante de Deus e dessa igreja, eu com o ministro do Senhor te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como Agradecer por essas vidas, mas eu vou fazer uma oração diferente. Vamos orar para aquelas pessoas que a gente tem evangelizado, aquelas pessoas que a gente tem convidado para ouvir do Evangelho, ouvir da Palavra de Deus. E a gente sonha em um dia ver essas pessoas aqui. Eu sei que você tem esses sonhos, eu também tenho os meus, as pessoas, amigos que eu conheço, sonho em vê-los aqui um dia sendo batizados. Então, se você sonha com isso também, se você almeja isso também, vamos orar nesse instante, pedindo pela vida dessas pessoas, para que um dia a gente concretize esse sonho aqui. Amém? Vamos orar então? Deus Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor trouxe esses irmãos até aqui, fazendo-os confirmar a sua fé diante de Ti, nós pedimos agora que o Senhor também traga aqueles os quais nós temos evangelizado. Que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, pelo Teu Evangelho. Amém. Que a Tua Palavra possa transformá-los. Que nós possamos ver a alegria de termos a vida dessas pessoas aqui, junto a nós. Amém. Que assim seja, conforme a Tua graça e misericórdia. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma nova vida me
que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas viver assim como sou. A igreja, eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Nasci de novo. Mas me ver assim como sou. Como sou. Deixa eu aproveitar esse momento agora para louvar a Deus, mas de outra forma, com seus dízimos e ofertas, que serão para a obra de Deus, não para homens, não para ninguém. Nem aproveita o instrumental para ofertar a Deus. Nem Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de servi-lo com nossas ofertas. Oremos. Ó Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ofertar, de podermos dar, ó Deus, parte daquilo que o Senhor tem nos dado de todo. Bendito seja o Teu nome, Pai, por essa oportunidade. Louvado seja o Teu nome, e que aqueles que não puderam, ó Pai, ofertar, o Senhor também possa dar a eles o sentimento de gratidão, para que assim possam fazer. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a Edilé aqui. Cadê a Edilé? Vamos lá, Edilé. Edilé vai chamar os batizandos aqui à frente para receber o certificado, que é uma lembrança que você guarda desse dia especial na sua vida. Vamos lá, Edilé. Sim. Antônio Maírton Sampaio Ferreira Filho. Brenda Alvino Soares. Carlos Eduardo Barbosa dos Santos. Cauã Barbosa de Freitas. Cauê Barbosa de Freitas. Também ele foi forçado, viu, irmão? Eu percebi aí. Houve uma forçação. Grace Kelly Amaral Barros. Luiz Carlos da Silva Rodrigues. Maria Marleusa Linhares da Costa. Reinaldo Alves de Menezes.
Tassiane Souza Guimarães. Pronto. Tâmila Lima dos Santos. Muito bem, que maravilha, né? Agora eu quero convidar o coral Som Celeste para cantar o hino oficial do nosso aniversário. Por favor, podem vir à frente. Como foi anunciado durante muito tempo, nós teríamos a presença do pastor Gladir Cabral aqui conosco, mas o pai dele já tem 80 anos, teve um problema muito grave de saúde e acabou tendo que ficar hospitalizado, ficou na UTI, e o pastor Gladir ficou acompanhando. Ele queria vir ainda assim, mas quando ele estava acompanhando o pai dele, acabou contraindo uma bactéria, ele, o pastor Gladir, e ficou sem voz, então ficou impossível dele vir, né? Então vai ficar para uma próxima vez. Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe porque não quis trazê-lo. Nós vamos aceitar isso como vontade do Senhor. Amém? Então, vamos refletir na palavra de Deus. A gente não pode se reunir, adorar o Senhor e não refletir na palavra de Deus. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 100, certo? Salmo 100. Salmo 100,
Todos encontraram? Amém? Salmo 100 diz a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Vamos orar. Deus querido, ajuda-nos nesta noite a compreender um pouco mais de tua palavra, dá-nos discernimento sobre ela, de maneira que nós possamos sair daqui fortalecidos, edificados, crendo cada vez mais no teu poder, no teu amor e na tua misericórdia. Ó Deus, não permita que nenhuma das pessoas que veio até aqui nesta noite saia daqui como chegou, mas que o teu Espírito toque, transforme, renove, restaure, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. O texto começa dizendo, é um salmo, né? E ele começa dizendo, por que eu falei é um salmo? Porque um salmo geralmente é um cântico ou uma oração. Então vamos tomá-lo como uma oração nesse instante, né? Ele começa uma oração ou um cântico dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ele começa dizendo então que todos os moradores desse mundo, onde houver gente nessa terra, as pessoas deviam celebrar a Deus, elas deviam adorar a Deus, esteja onde eles estivessem, eles deviam ter o conhecimento de Deus e automaticamente adorá-lo. Então é um desejo que está aqui no coração do salmista, que as pessoas conheçam Deus e que ao conhecê-lo possa adorá-lo. E aí a gente tem uma certa confusão na cabeça da gente com essa ideia de adorar a Deus, com essa ideia de ser grato a Deus, porque uma das coisas que passa pela cabeça da gente é que ser grato a Deus é uma forma da gente apenas retribuir a Deus por algo que Ele nos tem dado. Então, se Deus tem me concedido alguma graça, se Deus tem me concedido algum bem, se Deus tem me concedido alguma chamada bênção, então eu posso assim celebrar ao Senhor. Você vai perceber que a ideia do salmista não é essa. A ideia do salmista não é que você celebre ao Senhor porque os seus filhos estão com saúde. A ideia do salmista não é que você celebre ao Senhor porque você tem um bom emprego. A ideia dele não é que você celebre ao Senhor porque você está com saúde. A ideia dele não é que você celebre ao Senhor porque a sua família está em paz. Não é essa a ideia dele. Por isso no versículo 2 ele diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. A pessoa vai louvar a Deus, vai servir ao Senhor com muita alegria, vai cantar diante de Deus, e até agora ele não diz qual é o motivo para a pessoa fazer tudo isso. Até agora ele não diz por que nós devemos celebrar a Deus, ele não diz por que nós devemos cantar para Deus, ele não diz por que a gente deve servir a Ele e apresentar-se a Ele sempre com muita alegria. Ele não disse isso, não explicou até agora. Aí no verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Começou os motivos para adorar a Deus. Qual o primeiro motivo para você adorar a Deus? Sabei que o Senhor é Deus. Existe um Deus. Amém? Se eu disser para você que o ar que você respira tem um dono, e esse dono é Deus. Porque se Ele quiser, Ele tira o seu fôlego de vida e você se vai. Deus é o dono do fôlego da nossa existência. Se a gente pudesse compreender que esse mundo tem um dono, e o dono do mundo que criou essa terra estabeleceu algumas regras dentro dessa terra. Quando você vai para outro país, por exemplo, se você não conhece as regras daquele país, é bem possível que você se dê muito mal. Não é verdade? Pois é bem possível que você se dê muito mal se você não conhece as regras deste mundo que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Uma das regras de Deus, por exemplo, se você não conhece, eu não vou esmiuçar todas, porque são muitas, e todas elas, é interessante, não são regras para que nós possamos ser oprimidos, mas são regras para que nós possamos viver melhor. Mas uma das regras que eu acho incríveis de Deus é aquela que diz: tudo aquilo que você plantar, você vai ter que colher.
que é uma regra incrível, não é? Porque realmente é uma verdade. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas Deus tem nas suas regras algo acrescentado, chamado graça. Graça o que é? É algo que eu não mereço, mas porque Deus quis me dar, assim o fez. Então nesta regra, tudo que você plantar, você vai colher. Existe ainda assim um manifesto de graça dentro da regra, que é, nem sempre. Você já imaginou se tudo que a gente plantasse, a gente sempre colhesse? Pois tem vezes que Deus age com misericórdia. E essa misericórdia, ela se dá quando nós percebemos que aquilo que plantamos foi uma tolice. E aí estamos completamente arrependidos de ter plantado aquilo. E quando estamos completamente arrependidos de ter plantado aquilo, Deus em sua misericórdia diz, então vamos começar de novo. E assim nós não colhemos o que plantamos. Porque Deus diz que quando um de nós se arrepende, os nossos pecados são lançados no mais profundo abismo. E para Deus é como se eles nunca tivessem existido. Por que louvar a Deus? Porque Ele é Deus. Porque sendo Deus, estabeleceu regras não para nos oprimir, mas para nos fazer felizes. Porque sendo Deus, nos trata como filhos e nos quer como filhos. E aí ele prossegue dizendo: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nenhum de nós conseguiríamos nos aproximar de Deus. Nenhum de nós sequer queríamos Deus. A gente queria um Deus, mas um Deus que a gente imaginava. Não o Deus que está na Bíblia, o Deus que a gente imagina. E todo mundo imagina um Deus, é impressionante. Existe um Deus na Bíblia, existe o Deus que a gente imagina. O Deus que a gente imagina, muitas vezes, é um Deus cruel, carrasco. O Deus que a gente imagina é muito semelhante às autoridades que estiveram sobre nossas vidas durante toda a nossa existência. Se você teve um pai ruim, muitas vezes você imagina Deus como um pai ruim. Se você teve uma mãe cruel, muitas vezes você imagina Deus como uma mãe cruel. Então toda autoridade ruim que a gente teve sobre nós, às vezes é a forma com que a gente vê Deus. Mas a Bíblia mostra um Deus completamente diferente. Um Deus que a gente precisa conhecer. E esse Deus que a gente precisa conhecer, muitas vezes a gente não está afim de conhecer. Mas Ele quer se fazer conhecido. Ele se apresenta a nós, Ele vem até nós. A Bíblia diz então que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Sabe o que significa isso? Foi Deus que disse, eu quero você. É você que eu quero como minha ovelha, é você que eu quero como meu filho, é você que eu quero no meu pasto. E uma vez que Ele fez isso, que partiu dele essa iniciativa amorosa, aí sim, nós dizemos sim ou não para Deus. Mas a iniciativa é dele. Então, por que louvar a Deus? Porque Ele é Deus e porque Ele nos quis. Você sabe por que você está dentro de uma igreja hoje, ouvindo a palavra de Deus? Você pensa que saiu de casa pensando, eu hoje vou, tá aí, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Tá bom, eu me rendo, hoje eu vou. Vou dar uma chance para o Senhor, tá Deus? Vou dar uma chance. Eu vou ouvir a palavra hoje. Coitado de você. Você veio porque Ele quis. E quando Ele quer, é um negócio impressionante. A gente olha para todos os lados e só vê Ele. Eu não sei se isso já aconteceu com você alguma vez, mas já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu não queria Deus, e quando eu não queria, e olhava para todos os lados, em todos os lados eu via Deus falando alguma coisa comigo de alguma forma, de alguma maneira, com algum gesto, com alguma palavra de alguém, com alguma expressão de alguém, mas era Deus me cercando e dizendo, eu quero você. E tem coisa mais maravilhosa do que Deus dizer, eu quero você. O profeta Jeremias diz que Deus diz, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, tu és meu. Que coisa maravilhosa, né? A gente ser de Deus. Uma vez eu estava na frente de um homem e um menininho, a gente estava caminhando na rua, e eu ouvi a conversa deles por acaso, e o garotinho encantado com o pai, a mãozinha segurando na mão do pai, olhou para o pai e disse, pai, é tão bom ser teu filho. E o pai sorriu e disse, é muito bom ser teu pai. Naquele instante eu vi, assim somos nós com Deus. Quando a gente diz, é tão bom ser teu filho. E Deus olha para nós, é tão bom ser teu pai. Aí a gente pensa, como?
Sendo eu quem sou, sendo eu pecador, sendo eu falho, tendo eu pensamentos ruins, sendo eu muitas vezes sem um pingo de ânimo de vir à igreja, sendo eu às vezes sem um pingo de ânimo de sequer ler a Bíblia. Como o Senhor pode me amar assim? E o Senhor olha para nós e diz: eu amo porque amo. E eu tenho o direito de amar como quiser. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Tu és meu. Por que adorar a Deus? Porque Ele é Deus. E porque Ele nos fez seus. Mesmo quando nós não queríamos. E aí Ele diz que nós somos ovelhas do seu pasto. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Eu já contei essa história aqui uma vez. Uma vez eu cheguei muito triste em casa. Olha só como Deus cuida de nós. Porque a gente pensa que Deus cuida de nós. Nós somos, na verdade, aquelas crianças mimadas, né? Criança mimada que só quer, acha que cuidado é aquilo que ela quer. Eu quero isso, então se me der, se sente cuidado. Deus não cuida assim. Deus cuida nos dando o que nós realmente necessitamos. Não o que a gente quer. Porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente necessita. Tem gente que diz: eu preciso tanto de alguém. Na verdade você não precisa. E se você não tem é porque você não precisa agora. Deus sabe tudo o que a gente precisa. Amém? E eu lembro que uma vez saí triste aqui da igreja por uma coisa que havia acontecido, que foi o roubo da nossa igreja, né? Roubaram os instrumentos há muito tempo atrás. Cheguei em casa arrasado, a gente tinha pouco dinheiro, poucos membros, a gente tinha se esforçado tanto para comprar tudo, né? E quando cheguei em casa arrasado com isso, me sento no sofá e digo: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Como é que o Senhor faz um negócio desse? E aí no meio da tarde chega meu pai. Meu pai chegou lá em casa e animadíssimo, ele não sabia de nada que tinha acontecido. Ele diz: meu filho, você não sabe o que eu trouxe aqui? Um negócio que você ama. Pé de moleque. Aí eu fiquei aquela coisa que você não sabe se alegra ou porque... Não, peraí, eu estou triste, não se meta agora, né? Você fica assim, né? Agora eu estou triste, deixa eu primeiro... Mas essa coisa invadiu a minha casa, meu pai entrou, trouxe pé de moleque, faça o café, vamos comer o pé de moleque. Eu disse: meu Deus, eu estou feliz agora, e agora? Você já passou por isso, quando você está com uma dor e você quer manter a dor, mas não consegue, não é? Não consegue, aí você de repente está rindo. E aí você, meu Deus, aí é isso, Deus cuidando de nós. Deus naquele dia me mostrou o que o Salmo 23 diz. Ele coloca uma mesa diante da gente, na presença dos nossos inimigos. Nossos inimigos se levantaram e roubaram a nossa igreja. O Senhor colocou uma mesa com um pé de moleque, cafezinho quente para mim. E disse simplesmente: coma, seja feliz. Deus cuida de nós. Ser ovelha do pasto do Senhor é a coisa mais maravilhosa que tem. Por que todo crente é crente e quer que os outros sejam crentes? Só pode ser porque o cara é feliz. Ninguém chama os outros para infelicidade, gente. Não é não? A gente vai chamar outro: ó, eu sou um pobre miserável, sofro tanto, vem comigo. Não tem sentido isso, não é? A gente chama porque a gente é feliz. A gente diz: o que tu está fazendo aí? Aqui é muito melhor. Aliás, a gente só chama as pessoas porque a gente ama. Não é não, gente? A gente chama as pessoas porque a gente ama, porque a gente gosta. Porque a gente está se sentindo feliz com aquilo, prazer com aquilo. E aí as pessoas não compreendem, elas dizem: não, esse é um miserável, quer que eu seja miserável também. Eu lembro quando eu me converti, era muito jovem, e eu ia para a igreja com a Bíbliazinha debaixo do braço. Naquela época não era como é hoje, né? Todo mundo tem uma Bíblia debaixo do braço por aí. Mas naquela época era uma coisa assim, ainda mais jovem. E eu ia com a minha calça jeans rasgada, com a Bíbliazinha debaixo do braço. Naquela época era um escândalo. E eu passava nas esquinas, e tinha umas senhoras sentadas, e elas diziam assim, ó: tadinho, meu Deus, bichinho. Oh, meu Deus. Como se eu estivesse indo para o matadouro. E eu dizia: por que essas mulheres falam? E toda vez elas falam. E um dia eu parei. E disse: senhora, por que a senhora fala assim comigo? Ela disse: meu filho, você é tão novinho, crente, vai viver a vida. Tanta coisa para você fazer. Você é cidade já crente, Bíbliazinha debaixo do braço. Um rapaz tão... vai viver, meu filho. Eu disse: minha senhora, eu estou vivo agora, eu era morto. Essas coisas que a senhora fala aí, tudinho, essas paradas aí que a senhora está dizendo, eu vivenciei tudo. Desde os 14 até os 19 anos, finalmente eu estou vivo. Então, essa compreensão de ser cuidado pelo Senhor, mas esse cuidado é uma coisa maravilhosa. A igreja é um negócio incrível. Quando eu estou batizando ali o pessoal, a gente vê a alegria de vocês. A gente olha para os olhos de vocês, estão felizes mesmo. Aqui não é onda não, meu irmão. Aqui não precisa ninguém dizer: agora, aplauso. Não, não. Vocês vão mesmo com... sabe? Ninguém precisa mandar. É muito puro. Isso é Deus cuidando de nós. Então essas pessoas se sentem amadas.
A gente chega na igreja, às vezes as pessoas me dizem, não vou na igreja não, porque vai todo mundo me julgar. Quem é aqui que vai julgar quem? Tudo pecador miserável. Não é não? Quem vai olhar, quem tem coragem de olhar com altivez para alguém? Ninguém. Porque nós somos parte do Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. É tanta coisa boa que Deus faz por nós. Se a gente fosse anotar essas coisas, já tentaram anotar as coisas boas? Quando você tiver com aquele pensamento negativo, está tudo ruim, tudo, anota as coisas boas que você percebe de Deus. E depois anota as ruins, você vai ver que as ruins perdem totalmente as forças. Que as boas superam muito mais. Muito mais. Ele prossegue dizendo assim: entrai pelas portas dele, versículo 4, com louvor, e em seus atos com hino, louvai-o, bendizer o seu nome, sabendo então que ele é Deus, sabendo então que ele que nos chamou para ser seu povo, sabendo então que nós somos ovelhas do seu pasto, ele cuida de nós. Então como é que a gente entra pelas portas daquele lugar ali para adorar a Deus? Como é que a gente entra pelas portas desse templo aqui para adorar a Deus? Ele diz que nós devemos entrar sempre com louvor. O que é louvor? Agradecimento. A gente deve sempre estar aqui grato. Gente, você não está fazendo um favor para Deus. Vê se você desencana disso, pelo amor de Deus. Você não está fazendo um favor. Tem gente que vem para um culto como quem está fazendo um favor. Como que diz, está vendo? Eu vim. Anote aí, Senhor, a presença. Que dia é hoje? 3 de julho. Presente. Deixe de ser tolo. Isso aqui é o lugar da celebração. É o lugar da gratidão. É quando a gente passou a semana toda e foi vendo a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. A gente chega aqui e agora é a hora de explodir de alegria por aquilo que Ele fez por nós. Para mim, os domingos significam o seguinte: semanas vencidas. Cada domingo para mim eu digo, mais uma semana que se passou e nós vencemos. E assim a gente vai, de vitória em vitória. Cada domingo uma vitória nova para a gente celebrar. Então entra na presença de Deus louvando, agradecendo. Deus, obrigado. Tu és nosso Deus, Tu tem cuidado de nós, Tu nos fez nosso povo, Tu nos fez, povo Teu. Tu nos salvaste quando nós estávamos no pecado, nos trouxeste para a Tua glória. Tu nos tiraste das trevas, nos colocaste na luz, morreu no nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado. É tanta coisa que a gente devia só dizer obrigado. E obrigado e muito obrigado. De todas as formas possíveis. Cantando, orando, vindo ao culto. Uma expressão de gratidão. No verso 5, ele conclui dizendo: porque o Senhor é bom. Amém? É difícil às vezes dizer que o Senhor é bom em algumas situações que acontecem na vida da gente. Quando minha mãe morreu, eu achei aquilo muito cruel. Eu vou dizer para vocês que eu pensei na época, tá? Minha mãe morreu na semana do meu concílio. Para quem não sabe o que é um concílio, é quando você é apresentado diante de pastores e eles vão fazer uma série de perguntas para você, vão lhe sabatinar com algumas perguntas para ver se você está preparado para ser ordenado pastor. É uma pressão muito grande. Você passa um tempão estudando porque você tem que responder a maioria das perguntas que forem feitas. Na semana do meu concílio, minha mãe faleceu. Meu concílio era num sábado, ela faleceu numa quinta. Eu fui para casa dizendo: Senhor, isso é muito cruel. Qual o teu plano com isso? Qual o teu propósito com isso? Deus sabia da minha dependência emocional da minha mãe. Eu era muito dependente emocional de minha mãe. Extremamente dependente. Eu não fazia nada sem antes consultá-la. Eu tinha que falar com ela. Ela tinha um controle sobre mim incrível. Era um controle amoroso, ela não era opressora. Mas eu gostava disso. Mas Deus sabia que eu não podia ser pastor assim. Que eu não podia ser pastor com uma carência emocional. Eu tinha que assumir uma postura de homem, de aprender a assumir responsabilidades diante das situações, sem ter que sempre recorrer à minha mãe. A minha mãe era de um jeito que, se ela dissesse para mim: não vai mais não, eu não ia mais não. Eu jogava futebol. Um dia eu estava lá no treino, roubaram minha chuteira. Aí eu cheguei em casa: mãe, roubaram minha chuteira. Não vai mais não, eu não ia mais. O que minha mãe dissesse, eu achava que ela estava certa e era assim que tinha que ser. Depois de muito tempo eu entendi. Deus precisava recolher ela para si, ou então eu não seria
o que Ele pretendia que eu fosse. Por incrível que pareça, eu posso dizer hoje, Deus é bom. O que eu quero dizer para você é que você não vai dizer que Deus é bom sempre no mesmo momento que aconteceu uma coisa. Muitas vezes você vai dizer Deus é bom anos depois, quando olhar para trás e disser, entendi. Vocês lembram que eu falei uma vez aqui que a gente é muito maluco, né? A gente vê uns filmes assim que a gente chora no filme, e a gente já viu o filme, e quando a gente vê de novo a gente chora de novo. Não é louco isso? A gente já sabe o final. E às vezes a gente está vendo com um amigo e a gente começa a chorar, e o amigo diz, por que você está chorando? Eu digo, você não já viu o filme? Já, mas eu sempre choro dessa parte, né? E a gente sabe o final. Deus, Ele quer que a gente olhe para a nossa história assim. Qual é o final da nossa história? Nós seremos felizes para sempre. Esse é o final da nossa história. Entendeu? Está tudo já programado. É tipo aquelas novelas mal feitas. A gente já sabe exatamente como vai terminar. A nossa vida com Deus, a gente sabe exatamente como vai terminar. Deixa eu dizer uma coisa. Vou revelar uma coisa para você. Posso fazer uma revelação? Vai dar tudo certo no final. Depois vocês digam se eu não acertei essa. Vai dar tudo certo. Eis que te digo, dará tudo certo. Sempre. Sempre. Olhem para a história de vocês. As coisas vão acontecendo de ruim, de repente vão indo. Deu certo de novo. Aí começa outra bagunça. Aí vai, deu certo de novo. E assim por diante. Ninguém está falando aqui de um discurso positivista. Não, nós estamos falando da realidade. Quem tem Deus termina bem todas as suas histórias. Porque Deus é bom. Eu não sei se você vai dizer agora. Agora talvez você diga, pastor, está horrível. Mas daqui a alguns anos você vai dizer, Deus é bom. Sabe aquela menina que você quase casou com ela? Sabe? Aí depois, né, você descobre como é que ela é com o marido. Aí você, Deus é bom. Cara, aquele livramento, né? Tem um livramento, né? É o livramento. Aquelas coisas que você não percebeu. Por isso que ele diz assim, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Deus é muito misericordioso com a gente não sabe. Olha, você não sabe das coisas que você tem escapado por causa da misericórdia de Deus. Eu imagino um dia lá na eternidade, Deus não vai ser tão cruel. Tem gente que pensa assim, né? Que Deus no final, né, no juízo final, aí vai pegar a Celsa, aí vai dizer, Celsa, diante da igreja toda. Irmãos, preste atenção na história da Celsa. 6 anos de idade, esperneando para ganhar um sorvete. 12 anos, queria ir para o shopping, mas estou de castigo. Não vai ser isso. Mas tem gente que pensa, né, que seria assim a vida da pessoa diante de Deus. Eu não acredito nisso. Não acredito até porque Deus é misericordioso. Amém? Mas Ele pode mostrar a nós momentos em que Ele foi misericordioso e nós não sabíamos. Aquele momento, como eu falei, por exemplo, que você disse um não para alguém. Depois você ficou pensando, poxa, devia ter dito sim. Devia ter dito sim. Aí lá na glória, quando todas as histórias forem reveladas, o Senhor conversando contigo e diz, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te mostrar o que aconteceria se você tivesse dito sim. Aí o que a gente vai dizer? Deus, como tu é misericordioso. E aquele emprego que você perdeu, eu passei 1 ano desempregado. Estou contando muito testemunho porque eu não preparei sermão, tá? Desculpem. Eu passei 1 ano desempregado. Foi a pior coisa da minha vida. Eu ia para as entrevistas de emprego e quando eu voltava chorando. Eu dizia, Senhor, tem uma lourinha lá em casa, Senhor. A lourinha não era a Marlene, já era a Jéssica. A lourinha dá trabalho, Senhor, ela quer as coisas e não tem emprego. 1 ano de muita humilhação. E eu olhava para aquilo e dizia, um dia eu devo entender isso. Deus foi muito misericordioso comigo. Muito misericordioso. Ele me mostrou tanta coisa incrível. Tinha irmãos aqui na igreja, pessoas de poder aquisitivo nenhum, pessoas que lutavam para sobreviver. Isso há 16 anos atrás. E gente que quando terminava o culto, na hora da saída, pegava R$50 e enfiava no meu bolso. Eu pensava que era um bilhete pedindo oração. Quando eu chegava em casa, eu abria, era R$50. Eu ficava, ia estar a pessoa dizer, irmão, não precisa. A gente dá um jeito. Não, pastor. Fique. A gente
A gente está dando de coração. Eu não recebia como humilhação, recebia como misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Um livro no seminário que eu tinha que comprar, que era R$150, não tinha como. Eu vim para casa e disse, essa prova eu estou fora, eu não tenho como pagar isso. E eu lembro que estava num culto, e um irmão disse, pastor, o senhor já leu Salmo 146? Eu disse, já. Aí ele disse, pois lê de novo. Eu disse, eu já li. Mas deu uma lidinha. Eu disse, mas eu já li. Mas lê agora. Eu já li. Lê agora. Aí eu, tá. Eu abri 146, estava lá os R$150. Aí eu disse, o que é isso aqui? Aí ele falou, é uma ajuda para o seminário. Era o dinheiro do livro, irmão. Isso são as misericórdias que eu vi. Agora eu quero que você pense nas misericórdias que você não vê. Sabe aquelas que você não vê? Você doente, chega no hospital, você sabe como é que é o SUS. Aí você chega, quando você chega doente, passando mal, não tem ninguém na fila. E um médico maravilhoso lhe atende. O que você acha que é isso? Aí sai dizendo, vai dizer assim, ô sorte. É misericórdia. Amém? É misericórdia. Eu pergunto aos irmãos, como não adorar um Deus que é bom, porque sua bondade vai se manifestar a qualquer momento, e que é misericordioso. Você, um crente frio, no pior sentido da palavra, aquele que vem para o culto só por causa da mãe e do pai, mas vem, aí senta ali, não está nem aí para nada, doido que termine, uma coceira para mexer no celular, né? Mas você está vindo a misericórdia, Deus dizendo, eu vou falando, um dia tu ouve, infeliz, um dia essa ficha cai, eu vou falando aqui, e Deus vai falando, um dia cai, um dia você, opa, peraí, não é que eu entendi? Misericórdia. Deus é misericordioso. Por que eu falei hoje do Salmo 100? Porque nós temos motivo para ser igreja, e o motivo maior é porque a gente está aqui por causa de Deus. Um Deus que a Bíblia diz que toda a terra devia celebrar a Ele, porque Ele é Deus, é o dono disso tudo. Quando a gente ora, a gente está falando com o dono de tudo. É como se ele dissesse, Senhor, o Senhor que manda aqui, o Senhor poderia resolver a violência no meu bairro? Senhor, o Senhor que manda aqui, o Senhor poderia acalmar o coração do meu marido, que é um homem zangado? Senhor, o Senhor que manda aqui, o Senhor poderia dar mais coragem para o meu filho fazer as coisas, que é um menino preguiçoso? Porque é Ele que manda aqui. Amém? Amém? É Ele que manda. A gente poderia dizer, Senhor, conserta esse mundo. É o Senhor que manda aqui. Igreja é isso, é chegar para orar, é chegar para adorar, para dizer, Senhor, nós reconhecemos que Tu és o dono do mundo, é chegar para louvar, para agradecer, Senhor, nós Te agradecemos por tudo, Senhor, Tu és Deus, não há outro além de Ti. E nós nos reunimos aqui há 16 anos com esse pensamento. Aqui não tem, você nunca vai sair por aí e dizerem assim, a igreja do pastor Eduardo. Não, eles vão dizer sempre, a igreja batista. Porque a gente centra tudo aqui no Deus Todo-Poderoso. A gente ama demais esse Deus. Queremos amá-lo por muitos mais anos, amém? E você que está aqui está convidado a amá-lo também, porque Ele já te ama. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes que você expressasse qualquer coisa, esse Deus já amava você e vai te amar muito mais, até o último dia. Até aquele dia que você disser, já chega, acabou, não tem mais como. Mas Ele vai amar até o último dia. Perceba esse amor. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. Ele é realizado para a lembrança do que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós? Ele deu sua vida para que nós pudéssemos ter vida. A Bíblia diz que o Senhor disse que todas as vezes que comêssemos o pão e bebêssemos o vinho, nós estaremos lembrando do corpo dele que foi moído pelos nossos pecados e do seu sangue que foi derramado por nós. Nós vamos lembrar disso agora. Quem pode participar da ceia do Senhor? Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, quem creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse pode participar da ceia do Senhor. Mas a Bíblia diz mais:
nós devemos examinar o nosso coração, devemos estar em paz com Deus e com o próximo, para que assim possamos participar da ceia. Então feche os seus olhos agora, faça uma oração e peça que o Senhor verifique o seu coração. Se você não estiver em paz com alguém, reconcilie-se com essa pessoa e participe da ceia do Senhor. Oremos. Vamos celebrar a ceia do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que há de ser entregue por vós. Jesus estava permitindo que o seu corpo fosse destruído no nosso lugar, para que o nosso corpo não fosse destruído pelo pecado, mas pudéssemos um dia ser restaurados e termos um corpo glorificado. Comamos todos o pão em gratidão a isso. Ó Senhor meu Deus, obrigada por cada momento que tem feito com que a gente vivesse, que a gente viva, e que cada um que está aqui, Senhor, Tu sabes que todos nós somos pecadores e que tudo é para a honra e glória do Senhor. Senhor é misericordioso demais com cada um de nós, amoroso e bondoso. Dá discernimento, Senhor, para cada um possa voltar e conviver na Tua casa. Obrigada, Senhor. Da mesma forma, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue. É o sangue de Jesus sendo derramado por nós. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, e nós sabemos que o sangue é vida. Se nós perdemos o sangue, perdemos a vida. O Senhor Jesus estava então entregando sua vida para que nós pudéssemos viver. Bebamos todos o vinho em gratidão. Senhor Deus, obrigado por ter dado o Teu sangue para nos livrar dos pecados, Senhor. Porque só dele é que a gente está livre de tudo, de todo mal, de tudo que há de ruim na terra, Pai. E por isso, Pai, nós te agradecemos por não ter dado o Teu sangue para nos livrar, nos lavar do pecado que há entre nós, Pai. Por isso nós te agradecemos em nome do Senhor. Amém, Pai. Agora vamos fazer uma oração silenciosa. Você vai agradecer a Deus por tudo que Ele representa para você. Uma oração, uma adoração em silêncio. Amém? Oremos. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem, por favor, devolver os cálices. Obrigado, irmão Wellington. Obrigado, irmã Carla. Agora, daqui a pouquinho a gente vai ter a segunda e última parte do documentário sobre nossa igreja, feito pelo O Peça Boa, que quem veio ontem, sábado, né, viu e foi incrível. E então, não percam, porque é maravilhoso. Globo Repórter falando sobre a história da PIB Planalto Calcaia. Daqui a pouquinho. Antes, Coral Som Celeste vai trazer a última apresentação.
Muito bem, agora o momento mais esperado. Irmão Silas, tudo certo aí, Gleison? Ok, vamos nós. Atenção emissora para o top de 5 segundos. Boa noite. Os primeiros encontros. E onde foram esses encontros? Momentos de adoração, as dificuldades enfrentadas, a busca constante por um local fixo e a realização de um grande sonho. No O Repórter de hoje vai levar você a uma viagem inesquecível no tempo, onde contaremos a trajetória da primeira igreja batista em Planalto Calcaia. Em instantes, no O Repórter. Últimos capítulos da novela Mulheres Selvagens. Josicleudo continua tomado de preguiça e falta de coragem. E isto está prestes a ter um final trágico. Os filhos desse trem não vieram no dia. Tu ainda tá aqui, uma hora dessa? Mas o que foi, Tu Marinete? não vai atrás de trabalho, não? Eu E já- aonde que tu vai tirar a novinha? Tô dizendo bem. Mas Marinete, meu filho, o que foi? Eu já te disse vai atrás de trabalho. Faz 4 anos. 4 anos que tu tá deitado nesse sofá. Imprestável. Que é isso, Inútil, tu Marinete? não faz nada. Que é isso? Eu Eu já tô cansado todo dia de lavar, passar igual aquele menino aí. Marinete, eu fui atrás de trabalho. Eu E sempre sonho? fui. E sonho? Negativo, Vai Marinete. aí? Negativo? Você não vê meu esforço, Marinete. Você não vê meu esforço. Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça, meu Deus do céu? Eu disse, minha filha, eu disse que era pra você mais até se emprestar, se emprestar. Vai fazer um trabalho. Não perca os últimos capítulos da novela Mulheres Selvagens. Não perca a próxima novela das 8, Lagarta Pintada. Quem foi que te pintou? Não fui eu, não fui eu. Os primeiros encontros. Os nossos repórteres foram até Planalto Calcaia para mostrar onde foram estes encontros. E aqui estamos nós, na rua Barão de Ibiapaba, número 1578, em frente à primeira igreja batista Planalto Calcaia. Essa é a igreja batista Planalto Calcaia. Hoje ela comporta 200 membros. Como existem 300 membros participantes aos domingos, tivemos que criar 2 cultos, um às 8h30 da manhã e o outro às 18 horas da tarde. É uma igreja pastoreada pelo pastor Eduardo Cruz, mas que tem muitos ministérios, como teatro, louvor, né, e etc. Mas nem sempre foi assim. Essa igreja não era assim, num local com ar-condicionado, que pudesse sentar adequadamente. Você não tinha esse conforto que nós temos hoje. Então eu convido você a voltar no tempo e conhecer a Igreja Batista Planalto Calcaia no seu início. Estamos na rua Contorno Leste, número 141. Aqui iniciou-se tudo. A primeira igreja batista Planalto Calcaia iniciou-se na casa do irmão Francinilson e da irmã Ana Cristina. Nessa casinha que vocês estão vendo aqui agora. Aqui iniciou-se
os primeiros cultos, os primeiros passos da nossa igreja. Boa noite. Nós estamos aqui reunidos com o casal Francinilson e Ana Cristina, a qual cedeu a sua localidade para que a congregação começasse seus primeiros passos. Então vamos conversar um pouquinho com eles aqui hoje à noite. Ana Cristina e Francinilson. A congregação começou na casa de vocês, né? Na residência de vocês, né? E quantas pessoas tinham nessa casa? Eram 9 pessoas, né? Era eu e a Ana, o Silas e a Roberta, a irmã Maria Rocha, mãe do Silas, né? O irmão Eliseu da irmã Antônia, né? O irmão José Carlos e a Marli, né? E também a irmã Terezinha, né? A irmã Terezinha somam assim 9 pessoas. Muito bem. É verdade que a congregação era bem aceita ou não? Não? Mas por que não? Porque a aparência da casa não era assim tão espetacular. Então muitos achavam que era só um canto que as pessoas estavam se reunindo sem nenhum objetivo, aparentemente. Havia claramente uma rejeição sobre isso, boatos. Muitos diziam que não ia, porque não era um canto que poderia se arrumar ou coisas desse tipo. Eu ir pra aquele lugar onde nem tem reboco, é chapiscado. Eu que nasci em berço de ouro, vou lá gastar minha Mary Kay naquele lugar? Nunca! Havia a dificuldade em conforto, né? De se dar um conforto, as paredes não eram rebocadas, na época era salpiscado, e as pessoas, algumas reclamavam que ao encostar na parede ficava com os buracos, né, no braço devido ao salpiço da parede. O que foi, meu filho? Poxa, irmão Francisco, eu acho que essa parede está me maltratando demais, sério. Poxa vida, eu não aguento mais. Irmão, desfiou minha blusa? Desfiou sua blusa, irmão. Roberta! E além disso, como a Ana falou, existia também a falta de credibilidade. As pessoas não davam crédito por ser um trabalho que estavam começando. Né? Bem, mas a congregação com o tempo sentiu a necessidade de um líder, né, de um pastor. E vocês convidaram o pastor João Eduardo, né, que hoje é pastor, mas antes não era pastor. E eu pergunto, no meio de tantos seminaristas, né, por que vocês convidaram logo o João Eduardo? Bom, a vinda do Eduardo foi pelo seguinte: além de nós já tínhamos congregado com ele, né? Já sabíamos a maneira dele de pregar, já sabíamos que ele se identificava conosco. E ele já nos visitava, pregando para toda a congregação. Então a gente já se identificava com ele. E houve uma necessidade, tanto por parte dele como por parte de nós. Isso, ele fazia seminário, né? Seminário já para ser pastor. E a gente já conhecia essa maneira dele de pregar e tudo, e nós nos identificávamos, então o convidamos, né? Muito bem, então quer dizer que vocês, pela necessidade, também o pastor na época viu a necessidade, né? Tinha uma filhinha, né? E vocês conciliaram essa necessidade. Isso. Qual a ajuda que vocês disponibilizavam para o João Eduardo na época? Bom, na época o Eduardo ele estava até desempregado, né? E aí a gente queria fazer com ele da melhor maneira que a gente pudesse, dentro das nossas condições, é claro. Então a gente resolveu, numa reunião, a qual muitos irmãos participaram, foi decidido em uma reunião, em que a gente pagaria o seminário dele e também a gente faria uma cesta básica, né, todos os meses, para que a gente pudesse ajudar ele, né? Então no início não houve como a gente ajudar com financeiramente com um salário, né? Uma cesta básica, então. Isso, era o pagamento do seminário e a cesta básica mensal, né? Quantos anos durou a congregação na residência de vocês? Em torno de 2 anos. 2 anos. Pelo que eu me lembro. E por que vocês se mudaram da casinha de vocês para outra localidade? Bom, havia a necessidade que as quartas-feiras comportavam, aos domingos também. Depois, isso foi
A congregação foi crescendo e aos domingos não dava mais. Então era um tamanho reduzido. Houve a necessidade lá, então a nossa sala existia uma parede, o qual nós retiramos essa parede e o espaço ficou maior. Retiraram a parede para dar mais espaço. Isso, tornou a crescer mais ainda. Então houve a necessidade de quê? De se alugar o primeiro ponto. E tivemos que mudar para um novo local, onde você vai ver agora. Vamos até lá. Após sair da casa do irmão Francinilson e da irmã Ana Cristina, a primeira igreja batista em Planalto Calcaia alugou um local entre a rua 106 e a rua 109 em Planalto Calcaia. Veja. E aí passaram quanto tempo lá? Vocês têm noção desse período não, né? Pouco tempo, porque também a necessidade da sala das crianças. As crianças tinham que ir para a casa da irmã Antônia. Mas, ao mesmo tempo, a congregação tinha um número de pessoas já bem equivalente, que o ponto já não comportava mais. Com isso, tiveram que mudar novamente para um novo local. Venha comigo e você verá o novo local que eles ficaram. O novo ponto, as dificuldades enfrentadas, os momentos de adoração, já, em instantes. Após os meus exercícios, para matar a minha sede, eu tomo o meu comprimido Mata Sede, com apenas um comprimido e meio litro d'água. Olha aí! Pronto, passou a minha sede. O novo ponto e as dificuldades enfrentadas pelos irmãos. Veja. Após sair da rua 106, esquina com a rua 109, a primeira igreja batista em Planalto Calcaia alugou um local no número 382 da rua Contorno Norte, em Planalto Calcaia. Veja. Dificuldades também a gente teve com relação a pessoas que vinham, a gente começava a cuidar daquela pessoa, discipular, falar de Deus, ensinar as coisas como deveriam ser. A pessoa às vezes estava com muita vontade, a gente notava, aí o inimigo usava até para nos enfraquecer também, para nos entristecer, de a pessoa questionar coisas tão bobas, como por exemplo, porque a gente não tinha um templo, porque a gente não tinha a escola bíblica dominical que a gente tem, a escola de vida. Por essa visão nossa, que é uma bênção, que traz muita gente para Deus, também nossa visão afastava pessoas. Inclusive, por exemplo, e quem é o pastor dessa igreja? E a gente dizia, o nosso pastor, na verdade, é um seminarista, é o nosso líder, ele não é o pastor. O nosso pastor, na verdade, era de Tabapuá. Aí diziam, não, uma igreja que não tem pastor. A gente notava no olhar, mesmo que a pessoa não falasse nada, notava, às vezes a pessoa deixava de frequentar, saía, deixava de frequentar com a gente por causa dessa bobagem aí, de achar que o nosso pastor, que já era no nosso coração, mas o nosso pastor, por não ter o título, ele não serviu como pastor. Foi uma coisa desestimulante até um pouco.
no início da congregação. Como vocês puderam ver, hoje aqui é um condomínio, mas antigamente eram 2 pontos comerciais. Aqui a igreja pôde funcionar com o seu templo e os locais para as crianças. Os nossos repórteres encontraram vídeos da antiga congregação onde mostra os momentos de adoração. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar. Muito felizes os irmãos congregaram aqui por muito tempo. E aqui ocorreram coisas maravilhosas, bênçãos que eles contam com brilho nos olhares. Mas também ocorreu o terrível assalto. Vejam as imagens. Ó, meu irmão, perdeu! Peraí, meu irmão. Boca de macaco! Perna de Sariema! E aí, doido? Tudo bem? E aí, como é que tá? Como é que tá? E as paradas? Tu tá bem, tu? Tô bem. Ei, doido, bora assaltar essa igrejinha aqui, bora? Tu é doido, é assaltar a igreja da azar medonho. Que azar? Dá azar pra eles que vão perder tudo, ó. Nós, ó, fica com dinheiro. Tá dizendo, né? Tá bom, Bora. Beleza. Bora. Pezinho. Mostra o papagaio não, mano. Que papagaio, mano. Bota o pé aqui pra tu subir. Bora. 2. Que negócio é isso aí, hein? O pé dela, o pé. Tá doendo. Tá doendo, tá? Não é melhor pegar o hospital não, o médico aí, pra dar uma analisada nesse negócio aí. Pô, tá bom, viu? Sarou já. Sarou. Beleza. E aí, o que é que vocês dois estão fazendo por aqui? Apreciando a paisagem. Apreciando a paisagem, viu? Rapaz, pois, pessoal, cuidado aí, cuidado, porque aqui no Curro tá tendo uns assaltos. Tá tendo uns assaltos e vocês estão cuidado aí, certo? Obrigado. Nada, fica a dica aí pra vocês aí. Valeu, viu? Nada. Até logo. Cuidado. Valeu, tio. Deve cuidar. Bora. Rapaz! Tudo bem? É verdade, rapaz. Esperando onde? Esperando onde? Rapaz, não passou nenhum não. Não passou nenhum ainda não. Passou não, né, rapaz? Rapaz, tava assistindo o jogo ali. Vai dar certo. O Fortaleza Ceará ali, rapaz. Legal, viu? Ô Silvio, não sei. Mas você igual que é perigoso, tá perigoso. Não sei se sobe ou se desce. Se a seleção também tá ruim, né? Tá ruim demais. Viu? Tá bom, muito obrigado. Rapaz, será que vai chover hoje, hein? Mas eu acho que vai, não sei. Se eu acho que vai chover, eu acho que vai chover. Vai. Deixa eu fazer a minha rondazinha. Tá bom, obrigado. Certo? Mas cuidado aí, viu? Cuidado nos assaltos aí. Até logo, rapaz. Até logo. Valeu, tio. Sobe.
Ei, tem cachorro aqui, hein? Que cachorro que? Vai logo, vai! 382. E aí ficaram Até nosso presente chegar Isso, na de outro país. Isso, na Contorno Norte, 382 a gente ficou até que Deus estava providenciando, né? Até que a gente passou por algumas coisas, que houve o assalto, né? O roubo dos instrumentos, e a gente estava se erguendo e... Um bom tempo depois, o dono do local pediu a saída dos irmãos, porque gostaria de usar o local para outros fins comerciais. Os irmãos, novamente, ficaram sem local. E aí iniciou-se a grande peregrinação. Venha comigo! E aqui estamos, em frente ao Colégio Dalva Pontes, um dos colégios que os irmãos da primeira Igreja Batista em Planalto Calcaia utilizavam para cultuar a Deus todos os domingos. Pastor? Sim, pastor. É que o irmão Ciro está querendo saber aonde é que vai ser o culto de hoje. Sim, de hoje. É porque ele está querendo montar o som. Ah, vai ser o Dalva Pontes? Tá certo. Dalva Pontes, pessoal. Vamos lá. Aqui estamos, no outro colégio que fez parte da história dos irmãos. O Colégio Antônio Braga da Rocha. Pastor, onde é que vai ser o culto de hoje? No Antônio Braga? Pessoal, vai ser no Antônio Braga. Antônio Braga? Antônio Braga, vamos lá. Bom, vamos. Avance. Com a chegada dos irmãos americanos, os irmãos em Planalto Calcaia encontram forças para a realização do seu grande sonho, a construção do templo em Planalto Calcaia. Alright, you guys ready? Here we go. No caso, esses irmãos americanos somaram forças, né, com vocês, né, com a igreja, Isso. né? Na verdade, a nossa igreja ela tem uma parceria, né, com a igreja Crossroads nos Estados Unidos, ao qual essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja de visão, uma igreja missionária, ao qual ela constrói templos aqui no Brasil. Então nós somos aqui uma das parceiras dela aqui no Brasil. Bem, a nossa parceria começou, na verdade, com Tamapuá, né? Tamapuá foi a primeira parceira da Crossroads, através do pastor Roberto, que fez contato com a igreja americana. E automaticamente, como a gente se tornou congregação de Tamapuá, então a igreja passou também a fazer parte da parceria com a Crossroads. A importância da parceria foi assim: a gente começou a ter uma visão de igreja, né? Nós éramos poucas pessoas, não tínhamos ainda uma visão de igreja. Passamos a entender como é que funcionava, como é que era a missão ser e fazer discípulos. E teve a questão de intercâmbio, né? Os americanos vinham aqui, faziam os trabalhos evangelísticos com a gente, faziam as IBFs com a gente. E depois a gente começou a expandir mais essa parceria, através da viagem de alguns membros da nossa igreja dos Estados Unidos também, para conhecer como é que funcionava o ministério lá. E aí veio a construção do templo, né? A compra do terreno, a construção do templo, quando a gente conseguiu encontrar um contato com eles maior, com um grupo dentro da Crossroads que fazia construção de templos, e aí eles vieram para nos ajudar a construir o templo. Ou seja, nós tínhamos um valor e nós compramos o terreno, e a igreja de Tamapuá também ajudou com o valor para a compra de material, e a igreja de Crossroads ajudou com o material e com a construção do templo. Eles vieram, eram pessoas especializadas em construção, e essas pessoas construíram o templo de Planalto Calcaia. A parceria seguiu depois, né, depois da construção do templo, segue até hoje, não da mesma forma que era antes, porque antes a gente era grupo menor, como agora somos um grupo maior, o objetivo agora já é outro, né? Então a Crossroads continua ajudando igrejas menores a crescerem mais, a alcançarem um número maior de pessoas para poder servir melhor. When the sun comes out,
vocês olhando para a história, de onde ela começou, na casa de vocês, e vendo a igreja hoje, que abençoa muitas vidas, né? O que vocês sentem, né, de fazer parte, né? Eu sei que não só vocês, mas várias outras pessoas, né, que não tem como a gente entrevistar todos, né? Mas o que vocês sentem, né, vendo isso, a igreja completando mais um aninho de vida e fez parte da história de vocês? Só em você falar aqui a gente já está se emocionando, né? Porque a gente fica muito feliz e a gente vê que foi um trabalho que foi guiado por Deus. Porque quando a gente tomou a decisão em oração, né? Tomou em oração e hoje a gente olha para a igreja, na época uma recém-congregação começada, e vê, né, uma igreja com mais de 300 membros, ao qual à noite, se nós formos à noite, nós não conhecemos os membros da noite, porque a igreja tem 2 cultos, né, um pela manhã e um à noite, e a gente congrega pela manhã e a gente não tem um contato que a gente gostaria de ter com o pessoal da noite, porque a gente vai pela manhã pela questão de ser melhor para a gente. Quando eu paro para pensar de quando tudo começou naquela salinha tão pequenininha, eu fico assim, maravilhada com o poder de Deus. Amém. Graças a Deus. E o pastor Eduardo fala de sua emoção por mais um ano da igreja. Assim, para mim a Igreja Batista Planalto Calcaia é um milagre. De onde nós viemos, o grupo que nós éramos, um grupo tão pequeno, um pastor muito jovem ainda, né, quando eu comecei aqui. Então foram muitos desafios e a gente vê onde a gente chegou só em 16 anos, o número de pessoas que o Evangelho já alcançou através de nós, as viagens missionárias que nós já fizemos, tantos trabalhos com crianças na IBF e tantos outros ministérios, né, como o Sopão, por exemplo, coisas que vieram do coração dos irmãos. Então, assim, é um prazer muito grande fazer parte dessa igreja, pastorear essa igreja, estar nessa comunidade durante 16 anos. E acho que Deus tem muita coisa para fazer ainda por nós e através de nós. Essa é a minha esperança, de que venham mais 16 anos e que Deus possa continuar fazendo tantas coisas boas como tem feito. Estou muito grato a Deus por esse momento, por todos nós que estamos aqui e pelos que virão ainda, que eu creio que virão e que vão fazer dessa igreja um instrumento muito poderoso ainda nas mãos de Deus, mais do que já tem sido. E gratidão, meu sentimento é só isso. Nossa Senhora está na casa do bebê, pois não há sentido a vida, perde a razão. Se de Jesus Cristo eu afastar meu coração, sei que a tua caminhada só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a ti. Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Diretamente dos Estados Unidos, uma mensagem dos irmãos americanos. Hello friends, it's good to see you, and I want to say congratulations, parabéns, on your 16th anniversary. Wow, it's hard to believe that that time has gone by so quickly. Parabéns para a nossa igreja em Planalto. Deus tem nos honrado durante todos esses anos e realmente nós temos muitos motivos para agradecer. O Glass me pediu para fazer a tradução do que os nossos irmãos americanos acabaram de compartilhar através do vídeo, e o pastor Scott começa parabenizando a igreja. Difícil de acreditar que tanto tempo já passou assim, mas que sente muito a nossa falta, e que a igreja de Crossroads se tornou muito orgulhosa do que nós também nos tornamos. Ele deixa para a gente o versículo de Mateus em que Jesus vai dizer que a igreja será edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, e que os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Então continue fazendo o que vocês estão fazendo e que Deus nos abençoe. Em seguida, o Chris pergunta sobre a viagem missionária de 2004, a viagem da construção, em que eles dois, pastor Scott e Chris, estavam participando desse mesmo grupo. O Scott vai dizer que não foi a primeira viagem missionária dele, mas foi a do Chris,
e que foi maravilhoso ver os frutos do trabalho das pessoas da nossa igreja aparecendo. A igreja não é um prédio, mas um grupo de pessoas. Mas Deus mesmo assim nos abençoou com um prédio onde Ele várias vezes levou a sua família e também foi abençoado com a sua família nesse lugar. O Chris disse que foi a primeira viagem missionária na vida dele e que quando ele chegou ele viu o chão ali de terra, as colunas já estavam erguidas, o teto também já estava no lugar, que trabalhou com algumas pessoas como o Berg, como o Robertão e como o pastor Roberto também nessa construção. Mas nunca esqueceu como as pessoas eram amorosas, as pessoas estavam abertas a relacionamentos, o que faz com que os americanos queiram voltar sempre. Ir ao Planalto para o Chris significa muito, porque foi a igreja que ele construiu. E que ele espera nos ver em breve, e que nós estamos sempre nas orações da igreja americana, da igreja de Crossroads. Um abraço para a igreja de Planalto, também fica aí meus parabéns, e Deus colocou essa família na minha vida também. Hope to see you soon. Love you. See you later. Tchau. E o Ministério de Teatro ou Peça Boa parabeniza toda a igreja por mais um aniversário. Alegria, alegria, alegre-se com o amor de Jesus, pois ele um dia por ti morreu na cruz. Ele te ama e quer te ver feliz. Sorria e não fique aí à toa. Venha você se divertir e refletir com o grupo Oh Peça Boa! Parabéns, igreja, por mais um ano! E o Repórter vai ficando por aqui. Até logo!